Agora eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Nós estamos terminando o capítulo 11 de Hebreus. E nós iremos, a partir do domingo que vem, para os 2 capítulos finais dessa carta. Uma longa jornada no livro de Hebreus e tantas coisas nós aprendemos. Uma carta que foi escrita para que crentes que estavam com dificuldade de perseverarem na fé por conta de perseguição, por conta de um alto preço que estavam pagando por serem de Jesus Cristo. Mas essa carta, de uma forma muito especial, ela orienta, ela ensina e ela encoraja a pessoas a permanecerem em Cristo, porque Ele é superior. Esse é o fato da carta. Esse é o ensino fundamental da carta. Quem encontrou Cristo, encontrou tudo o que precisa para a sua vida. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ler Hebreus 11, de 32 a 40. E o texto nos diz assim: quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles, vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Amém. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem é incrível, porque ela é um baita resumo do que é o Evangelho. E ela coloca as coisas no seu devido lugar. Porque se nós pegarmos esse texto, irmãos, nós poderíamos dividi-lo em 3 partes. A primeira, do versículo 32 até a parte A do versículo 35. A primeira parte do versículo 35. E eu poderia quase que chamar isso aqui de teologia da prosperidade. Porque pela fé, olha quanta coisa esse pessoal fez. São 10 coisas, eu listei aqui, são 10 coisas que são feitas pela fé. Só conquista, irmão. Só vitória. Dá uma olhada. Conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. E mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. E tem muita gente, igrejas, pregadores, que parariam o texto aqui e anunciariam que o Evangelho traz isso aqui para a sua vida tão somente. Mas o texto segue. E o mesmo Evangelho traz, pela fé, situações muito difíceis, duras, embaraçosas, que nós vamos ver também. Para que fique bem claro, e todas essas conquistas, essas vitórias, essa parte doce do Evangelho, ou a parte difícil do Evangelho, dura, que envolve perda e sofrimento, todos esses exemplos estão compreendidos apenas a essa terra, a esse tempo, a essa vida. Não há nenhuma conquista aqui dessas 10 que eu elenquei para vocês, olhando o texto, que se refira à eternidade, que se refira ao porvir. Não há. Qual é a boa parte disso? É que Deus não apenas tem bênçãos para a eternidade, que Deus não apenas tem poder para agir na eternidade, mas que Deus, por sua generosidade, por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, tem bênçãos para o seu povo também para essa terra, também para esse tempo, para esse momento das nossas vidas.
Mas aqui nós encontramos o equilíbrio e mais do que isso, o melhor do Evangelho é o próprio Deus. O melhor do Evangelho é o próprio Deus. Não é nenhuma bênção que pode advir das mãos dele. Não é nada que ele venha a fazer, mas é quem ele é. É relacionar-se com Deus, é conhecer a Deus, é ser amado por Deus, ser perdoado por Deus, amar a Deus, servir a Deus e deixar Deus conduzir a sua história. Esse é o grande prêmio, essa é a grande recompensa do Evangelho. Em poucos versículos, o autor de Hebreus, que é incrível, que é sensacional, ele equilibra aquilo que para muitos parece que não se equilibra nunca. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Do 32 ao 35a é só vitória e conquista. Do 35b, a segunda parte do 35, até o 38, sofrimento, perda, dano. 39 e 40, o próprio Deus. A experiência com o próprio Deus como a cereja do bolo, como o grande prêmio, como a grande dádiva do Evangelho. Ele começa dizendo, ele parece um pregador que está olhando para o relógio igual a mim, assim, dizendo assim, quanto tempo seria preciso mais para poder eu dizer sobre tantas coisas que Deus fez, tantas bênçãos que Deus derramou ao seu povo. Ele está dizendo, olha gente, se eu ficasse falando aqui, pegasse personagem por personagem, eu já disse para vocês que ele vinha trazendo Gênesis ali. Agora ele já chegou até em Juízes. E ele vem, faltaria tempo, porque Deus está sempre abençoando o seu povo. Eu não tenho tempo para dizer um por um, então eu vou fazer um apanhadão geral aqui. É o que ele começa introduzindo isso. E aí ele faz como se fossem 3 duplas, Gideão e Baraque, Sansão e Jefté, Davi e Samuel, colocando sempre o primeiro nome da dupla, o nome mais preeminente. Mas, na verdade, ele está dizendo, olha, gente, isso aqui é um pequeno resumo, é uma síntesezinha, só para ficar claro para vocês. Deus fez muito mais em favor do seu povo. Deus agiu com poder na vida de tantas outras pessoas em tantos outros momentos, porque é do caráter de Deus abençoar generosamente os seus filhos. Deus gosta de abençoar, Deus quer abençoar, Deus vai abençoar. E isso ele estava escrevendo para um público que estava sofrendo muitas perdas. Eles perdiam emprego, eles perdiam casas, eles tinham seu patrimônio completamente espoliado pela fé em Cristo Jesus. Eles eram perseguidos pelos judeus, eles eram perseguidos por romanos, eles tinham muitas perdas. Imagina você perder o trabalho, depois você perde a sua propriedade. E quando você conseguia algum dinheiro para comprar uma comida, eles não te vendiam comida. Pensem nisso. Nós não vendemos para você. Por quê? Porque você é de Jesus. Não tem espaço para você aqui. Você vai ter que viver à margem de tudo que é construído aqui. Essa era a realidade daqueles que sofriam o impacto tão forte da perseguição. E essa é a realidade de muitos irmãos e irmãs nossas em diferentes lugares desse mundo. Não é nossa experiência. Ainda não é. Ainda não é a minha e a tua experiência. Mas certamente é a experiência de muitos irmãos e irmãs, homens e mulheres, que morrem todos os dias por causa de um motivo. O nome dele é Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Como eu falei mais no começo, a gente pode separar 10 bênçãos, todas elas para esse tempo, que são situações que pareciam de derrota, de fracasso, de completa dificuldade, em que o esforço humano parecia não valer nada. Eu não vou conseguir, como ele, entrar em todos os detalhes. Não vou fazer como fiz na semana passada, quando nós fomos lá em Josué e olhamos a história da derrubada do muro, das muralhas de Jericó, porque é muito extenso. Mas o que o texto quer deixar claro para nós é que quando
muitas vezes o povo caminhava para um fracasso certo, que o povo não tinha direção, não tinha força, não tinha a menor possibilidade de conquista, Deus operou com graça, Deus operou com poder, Deus operou com misericórdia em benefício do povo. E isso foi pregado, escrito para eles e é pregado para nós hoje, para que nós olhemos as nossas dificuldades e possamos colocar os nossos olhos nesse mesmo Deus, porque com esse Deus sempre há esperança. E gostaria muito de ouvir um amém. Porque eu não estou falando de mim. Porque se a minha salvação dependesse de mim, por exemplo, a derrota era certa. O fracasso era certo. Mas eu estou falando de um Deus altíssimo. Eu estou falando de um Deus soberano. Mas que ele vem ao nosso encontro e ele se revela a nós, ele fala conosco de um jeito que a gente entenda, por pura graça e misericórdia. Quem tem experiência com criança pequena, quem tem neto, então é sensacional. Você já viu avô e avó com neto pequeno? Um netinho de 1 ano, 2 anos, que coisa linda que é. O avô e a avó viraram crianças de novo. Porque eles vão sentar ali com aquela criança, põe aquele tatame, pega os brinquedos, agora ele fala como uma criança, ele tem jeito de criança, e está lindo aquilo ali, gente. Por quê? Porque alguém se fez como criança para alcançar o coração de uma criança. Essa é uma realidade linda da vida. O que Deus faz é infinitamente mais bonito. Porque Ele vem ao nosso encontro, numa linguagem que a gente entenda, e com os instrumentos que nós podemos reconhecê-lo, e Ele se revela a nós, Ele se mostra a nós. E o que o texto está tentando dizer é que vale a pena permanecer firme com Jesus, vale a pena permanecer firme em Deus, com esperança de que esse Deus vai agir em nosso favor, especialmente quando nós já não temos mais recursos. Eu tenho pregado muito porque creio de fato que a ênfase de Hebreus passa muito por isso, que a segurança do cristão, a segurança de andar com o Senhor está no fato de que Deus fez promessas e Deus cumpre promessas. Mas eu quero que você saiba que mesmo aquilo que Deus não prometeu, por generosidade, por amor, Ele faz, Ele abençoa, Ele concede. Vou te dar alguns exemplos. Daniel na cova dos leões. Havia alguma promessa em favor de Daniel que os leões ficariam todos com a boquinha fechada quando ele fosse lançado na cova? Não, não havia nenhuma promessa. Mas Daniel se portou firme na sua fé? Sim. E Deus, por generosidade, manifestou o seu poder. Existia alguma promessa a respeito de Elias, quando ele, numa crise terrível, primeiro de ansiedade, depois de depressão, ele vai para o fundo de uma caverna, não queria ver ninguém, irmãos, ninguém. Elias é um homem como nós, parece que ele está vivendo nesse tempo em que todo mundo está cansado, que todo mundo está exausto, que a gente está enjoado de tudo, de todos, e que a gente quer fugir para uma caverna para simplesmente se isolar. É Elias. Não tinha promessa nenhuma de Deus para tirar Elias da caverna. Mas quem que foi lá tirar o Elias da caverna? Deus. Se manifestou de um jeito que não deu certo, se manifestou de outro que não deu certo, do outro que não... Tudo através da natureza. Até que ele vem num sussurro, que algumas versões mais antigas da Bíblia falam de cicio suave. É muito... Foi o modo que Deus tocou o coração do Elias. Havia promessa? Não. O que havia? Generosidade, bondade, cuidado de Deus. Deus olhando para um servo que estava em crise, um servo sem esperança, indo ao encontro dele para restaurar o propósito. Então, mesmo quando não há uma promessa de Deus, nós podemos e devemos ter esperança, porque nós conhecemos o caráter de Deus, e o caráter dele é generoso.
Deus é especialista em transformar as derrotas da nossa vida em grandes experiências com Ele, que nos conduzem a vitórias. Aleluia. Amém. Muitas pessoas se convertem com esse evangelho em mente. Só com essa parte do evangelho. E ela é evangelho. Deus de fato faz isso. Há uma boa nova nessa direção. Mas depois é preciso ensinar uma outra parte do evangelho, que o texto de Hebreus, a partir do 35b, nos revela com muita clareza também. Olha o que diz o texto. Outros, porém, na versão que eu escolhi não está, mas também pela fé. Tudo aqui é pela fé. A gente está pela fé desde que começou o capítulo, gente. Desde que nós falamos lá de Abraão. Pela fé, pela fé, pela fé. Outros, porém, também pela fé. O que aconteceu com eles? Eu também elenquei aqui. Tem 15 sofrimentos aqui. Foram torturados, recusaram-se a ser libertos, depositaram sua esperança na ressurreição melhor. Foram alvo de zombaria, açoites e outras coisas, ele não nomeia. Foram acorrentados em prisões, morreram apedrejados, foram cerrados ao meio, mortos à espada, vestidos com peles de ovelhas e cabras, que era uma roupa distintiva do profeta, tanto que quando João Batista usou essa roupa, acharam que ele era Elias. Lembram dessa história? A roupa é a mesma. Graças a Deus, pastores não estão usando isso nesse momento da história do povo de Deus. Eles passaram necessidade, eles foram afligidos, maltratados, eles vagaram por desertos e montes e esconderam-se em cavernas e buracos da terra. Por causa da fé. Da mesma fé dos que tiveram vitórias em batalhas, que tiveram de volta gente querida que havia morrido, ressuscitou. A mesma fé pode te conduzir para uma dádiva inimaginável ou para um sofrimento inimaginável. A mesma fé, o mesmo evangelho. Pela fé em Deus, eles tiveram muitas lutas também. O problema é que a gente não gosta dessa parte da Bíblia. A gente não gosta dessa parte do evangelho. E nós resistimos a isso, como se qualquer coisa que acontecesse dessa forma não fosse algo de Deus para nós. Fosse de quem? Do diabo. Se não deu certo, logo não é de Deus. Se isso vai me causar sofrimento, logo não é de Deus. Se isso vai me cobrar um alto preço, logo não é de Deus. Se isso vai me expor de alguma forma, logo não é de Deus. De onde nós tiramos isso? Porque do Novo Testamento, do Evangelho, não pode ser, irmãos. Não é isso que define algo que seja de Deus ou que seja do inimigo. Isso são coisas que nós criamos, um Evangelho que não é o Evangelho da Bíblia. Como e com quem nós passamos pelos sofrimentos? Essa é a questão. Como e com quem nós escolhemos passar sofrimentos que muitas vezes a vida nos impõe. Talvez você possa dizer, pastor, mas assim, é um grupo dos abençoados e um grupo dos derrotados. Não necessariamente. Eu não posso olhar esse texto dessa forma. Assim, uns Deus fez e aconteceu, outros e Deus deixou esquecido aqui. Não é isso. Eu não tenho tempo de pegar personagens bíblicos aqui e tratar disso dessa forma, mas eu quero que você entenda que isso aqui acontece na vida de uma pessoa, de uma família. Eles vivem momentos de conquistas incríveis, de bênçãos inimagináveis, de superações que só podem ser explicadas por Deus. Você pede para ele contar a história, mas como é que você conseguiu? Ele diz, não sei. Como é que você conseguiu essa casa? Não sei. Como é que você conseguiu essa cura? Não sei. Eu não tenho explicação.
Como é que você conseguiu a reconstrução do seu casamento? Eu não sei. Como é que você conseguiu tirar seus filhos das drogas? Eu não sei. Como é que você conseguiu trabalhar seus filhos para eles saírem da homossexualidade? Eu não sei explicar para você. Até porque a grande vitória, muitas vezes ela está relacionada com escassez, com perda, com dificuldade. Quais são as histórias os testemunhos que mais marcam a nossa vida? São as histórias em que a derrota era certa. São as histórias que a pessoa foi lá embaixo, que não havia mais esperança, que não havia jeito, que nem a família acreditava mais. Mas Deus foi lá e mudou a história, e fez e aconteceu, tirou das trevas e colocou na luz e abençoou. Não são essas as histórias, os testemunhos que impactam a nossa vida? Então, numa mesma vida, você tem subidas e descidas, você tem jornadas incríveis de grandes conquistas, mas você também tem doença, você também tem luto, você tem perda, você tem resultados que você não queria, você tem falência, você tem sofrimentos, danos, choro, luto, lágrimas, no mesmo processo. Talvez você tenha alguma dificuldade em acreditar que alguém possa viver isso hoje. Será que tem alguém que está sendo torturado? Será que tem alguém que está preso? Será que tem alguém que está sendo açoitado, acorrentado, apedrejado? Será que tem hoje isso ainda? Parece tão distante da nossa realidade. Eu fui fazendo uma pequena pesquisa rápida, e não é difícil encontrar, você encontra rapidamente também. Eu peguei, por exemplo, a lista mais recente, a lista mundial de perseguição da missão Portas Abertas. Alguns números para vocês. A cada 2 horas, um seguidor de Jesus perde a vida por amor a Cristo. Enquanto esse culto transcorre, um já morreu. Quando ele acabar e a gente estiver indo para casa, já morreu mais outro. A cada 2 horas. Desde que você saiu de casa. Se você veio cedo, então, para o ensaio, para trabalhar na cantina, já deve ter uns 3 ou 4 mortos. Essa é a realidade. Países que mais assassinam cristãos. Não é que assassinam por outro motivo, que ele era bandido, não, irmãos. Assassinam porque ele é de Jesus. Eles são mortos porque professam fé em Jesus. Ranking terrível: Nigéria, República Democrática do Congo, Uganda, Burkina Faso, Camarões, República Centro-Africana. E não apenas a perseguição que leva à morte. Existem muitas outras formas de perseguições. Eles apresentam vários números, eu vou poupar os irmãos, mas são vários tipos de violência, sequestros, agressão sexual, casamentos forçados, abusos. Está tudo no pacote. São obrigados a fugir de suas casas, de suas regiões, de suas aldeias, de suas províncias, caminhando com crianças, com idosos, com mulheres grávidas, sem destino. E aos olhos humanos, sem esperança. Mas no coração deles, caminhando firme, para que se cumpra na vida deles a promessa de Deus. É disso que se trata esse texto. Mais de 14 mil igrejas, irmãos, 14 mil igrejas, escolas e hospitais foram atacados. Eu estou falando de igreja, escola e hospital. Em um ano. 10 mil igrejas fechadas na China, 2.228 atacadas na Índia. Casas, propriedades espolhadas, como era naqueles dias. Ataques à propriedade cresceu exponencialmente. Nigéria, Índia, Paquistão, Mianmar, República Centro-Africana, República Democrática do Congo também são destaques nessa miséria.
são nossos irmãos e irmãs. Eles não são um outro povo porque eles falam uma outra língua ou porque eles têm uma outra cor da pele. Eles são os nossos irmãos e irmãs. Muitos desses lugares, especialmente a Nigéria, quanto mais são perseguidos, mais a igreja cresce. Possivelmente há um número maior de cristãos hoje na Nigéria do que há no Brasil. Os dados não são tão fáceis lá. Mas os números mais recentes, inclusive da Convenção Batista Brasileira, inclusive entre os batistas, mas isso é de modo geral. Porque ninguém vai parar a igreja de Jesus. Porque a perseguição não para a igreja de Jesus. Porque o sangue dos mártires não para a igreja de Jesus. Depura, mas não para. Versículos 39 e 40. O prêmio é o próprio Deus. Isso vai ficar claro nesses dois versículos. Todos eles, ou seja, toda essa galera, tanto o da teologia da prosperidade, que vai até o 32a, quanto a outra galera que não é da teologia da prosperidade, que é do 32b até o 38, falando de todo mundo. E mais todos aqueles que ele falou que não dava tempo para mencionar. Ou seja, todo mundo que viveu pela fé. Olha só o que o texto vai dizer. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. Quem que aprovou? Vocês estão bem, hein? Foi rápida essa, eu estou orgulhoso de vocês, hein? Lembra quando a gente falou lá do Abraão? Que ele saiu da terra, saiu da parentela dele, etc, etc, que depois ele foi aprovado por Deus. Aqui é a mesma coisa. Aqui é como começa o livro de Jó. Já viu como começa o livro de Jó? Deus falando de Jó. Deus fala que Jó era um homem justo. Deus enche de Jó de predicados, de elogios. E isso causa um problema para o inimigo das nossas almas, que ele não aceita isso. E ele diz, é porque ele tem um monte de coisa. Ele não tem perda, olha lá, ó. Olha a geladeira dele, olha o carrão que ele está, o camelo do ano dele. Por isso que ele está contigo, ele é fechamento seu por causa disso. Deixa ele passar por dificuldade para ver se ele fecha com você. Não fecha. Depura, mas não impede o avanço. Isso vai ficar provado de novo. É ícone. E esse é o chamado da igreja, irmãos. A gente tem um monte de gente que diz que caminha com Deus, mas é por interesse. E não é interesse de salvação. É interesse de solução de problemas imediatos tão somente. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Não é que a gente não pode pedir a Deus, não, irmãos, não é isso. Mas é que a maior esperança não pode ser essa. Eu já contei essa história algumas vezes, eu vou contá-la rapidamente. Essa história marcou muito minha vida. Eu era professor no seminário lá em Volta Redonda. Tive um aluno, a gente se aproximou dele, tinha uma menina que era PCD. Essa menina era linda, 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 linda. E ela pequena, depois foi crescendo, adolescente, na cadeira de rodas. E, irmãos, eu vi aquele guri indo a tudo quanto foi lugar, igreja, jeito, forma, estilo, atrás de uma coisa. Que todo pai e toda mãe iria, que possivelmente talvez eu iria também. Eu não estou aqui para julgar a intenção dele. Mas o fato da vida dele era que todo movimento, onde tem uma cura, onde tem uma irmã que ora, uma irmã do coque, a irmã sem coque, a irmã disso, daquilo, tal. O movimento, catch the fire, bora lá. E um dia ele me procura e a gente num aconselhamento, ele fala, eu me arrependo tanto. Eu falei, por que tu se arrepende? Tu lutou pela tua filha. Não era preciso nada disso, hoje eu entendo. Eu falei, por que era preciso? Era preciso eu pedir e confiar. Se fosse da vontade de Deus, Ele ia fazer. Eu procurei nas pessoas. E me arrependo disso.
Eu me rebelei um monte de vezes. Todas as vezes que eu saía de lá e minha filha continuava na cadeira de rodas, eu me rebelava com Deus. Eu não aceitava. Eu me arrependo disso. Hoje eu reconheço que todo aquele tempo eu só caminhei com Deus porque eu queria que minha filha saísse da cadeira de roda. Não era por mais nada. Eu iria para Deus como eu iria para qualquer outro que me prometesse cura para minha filha. Conhece alguém assim? Conhece alguma família assim? Possivelmente conhece. Que gente que por um objetivo único, e olha que objetivo digno. A questão não é o objetivo, mas a questão é a relação que a gente cria com Deus a partir de um desvio do Evangelho, que, portanto, é um falso Evangelho. 39, eles tiveram a aprovação de Deus não por aquilo que eles fizeram. Ninguém fez nada, nem para sofrer o dano mais terrível. Ali é pecado mesmo, tá vendo? Está aí, desse jeito, ele perdeu casa, ele perdeu emprego, olha lá, ó, era grandão, agora está assim, por causa de pecado, que foram os amigos de Jó a simbolizar tudo isso. Não foi, porque eles tiveram a aprovação de Deus. O texto é sensacional, irmãos. Mas, por outro lado, diz assim, no entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Mas o que será, então, que foi prometido que eles não receberam? O 40 começa a explicar. Pois Deus tinha algo melhor. Deus tinha algo maior. Deus tinha algo perfeito. Preparado para quem? Para eles? Não, para nós. Nós quem? Especialmente os que vieram depois de Jesus. Toda essa turma aí está antes de Jesus. O que de melhor Deus tinha preparado e que eles não alcançaram ainda? Jesus, irmãos. Nós já estamos na geração depois da vinda de Jesus. Nós aguardamos o retorno, eles aguardavam a vinda. Então, olha só que legal que ele está dizendo. Olha o texto. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Ninguém vai poder chegar para o Abraão, para o Davi, para o Samuel, e dizer assim, pô Samuel, pô Davi, você está aqui há tanto tempo, né, mano? Vamos dar um rolezinho aí no céu de Deus. Você já conhece todo canto aqui, pô. Bora lá para você me mostrar. Isso não vai acontecer, sabia? De modo que só Deus é capaz de fazer. Todas as pessoas que morrem em qualquer tempo na fé no Senhor, todos os que morreram antes de Jesus, crendo que Deus enviaria o Messias, todos que morreram depois de Jesus, crendo que Jesus era o Messias, quando morrem, passam a desfrutar da presença de Deus. De forma imediata, isso é muito claro na crucificação de Jesus, quando aquele que se arrepende, que estava crucificado ao lado de Jesus, Jesus é categórico, você vai estar comigo hoje no paraíso. Fica suave, fica gelo, está comigo, está com Deus, Jesus já meteu essa, ó. Então isso é bem claro na Bíblia. Mas olha que legal que esse texto está dizendo para nós, e esse autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele é profundo demais. Ele está dizendo o seguinte, tem dádivas, tem bênçãos, que são derramadas naquilo que a gente chama de escatologia, dentro dos seminários, que são as bênçãos a partir do retorno de Jesus. São as últimas bênçãos, porque são as últimas coisas. Então, várias dessas bênçãos aguardavam a vinda de Jesus e aguardam o retorno de Jesus. E elas vão ser derramadas, elas vão ser desencadeadas quando o nosso Senhor retornar. Quando o nosso Senhor vier, o povo todo de qualquer geração, dos antigos aos que virão depois de nós, caso haja geração depois de nós, estarão juntos, reunidos, ajoelhados, adorando. É uma reunião de todo o povo de Deus, de todo o
tempo, de todo lugar, de toda língua, de toda cultura. É isso que o texto está dizendo. Eles morreram e foram abençoados. Mas Deus tem promessas maiores, Ele cumpriu, Jesus veio. Então não desanimem, não retrocedam, não desistam, porque nossa geração também foi abençoada. Nós sabemos que Deus cumpriu essa promessa. Irmãos, a última geração, a geração do retorno de Jesus, fecha esse ciclo de bênçãos e dádivas, da generosidade de Deus de formar para si um povo eleito, um povo escolhido, um povo seu, que viveu o evangelho na fartura, mas que viveu o evangelho na escassez, que viveu com Deus no sofrimento e na alegria, que viveu com Deus por causa de Deus. Deus é a grande recompensa do evangelho. A Bíblia tem muitas declarações nos mostrando essa visão de futuro. E eu gosto dessa imagem, eu de vez em quando uso aqui. A Bíblia, a história de Deus com os homens começa num jardim e termina numa cidade, numa comunidade incrível. Que aquilo que as pessoas se matam hoje, matam uns aos outros, matam relacionamentos, naquela cidade vai ser pisada as ruas de ouro. Sabe por quê? Porque a grande riqueza daquele ambiente é o próprio Deus. Irmãos, um dia, esse solão que nos ilumina no verão, pensa, não esse de agora, mas do verão. Aquele que, assim, tem 24 graus, 3 horas da manhã, aqui em Joinville, assim. 25 graus, 4 horas da manhã. É daquele. Ele não vai brilhar mais. Ele não vai ser mais preciso brilhar. Porque o sol da justiça estará sobre todos, iluminando a todos, e o nome dele é Jesus. O brilho dos seus olhos vai existir para sempre. Mas esse sol não. Dá para entender o que esse autor está dizendo para aquele povo. Não desista, não olhe para trás. Até o sol vai fechar. Mas o brilho dos seus olhos nunca fecharão. Porque eles estarão olhando para aquele que é o sol da justiça. Quero te convidar a dar uma resposta para Deus diante dessa palavra. Te convido a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos.